Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. Meus queridos, nós estamos no 25º domingo do tempo comum, com esses dois últimos versículos da profecia de Isaías, o capítulo 55 que nós ouvimos hoje. A liturgia já nos mostra que os critérios de justiça de Deus, às vezes ou quase sempre, não são os mesmos critérios que os nossos. Então nós precisamos aprender com Deus qual é o projeto de Deus, de que forma Deus conduz a história com a sua providência, quais os critérios que Deus se utiliza. Se nós pudéssemos resumir a liturgia de hoje, meus queridos, nós iríamos a seguinte afirmação: Deus quer que todos os seres humanos estejam participantes da sua vida, da sua felicidade. Deus é a única fonte da felicidade verdadeira e Ele sabe que o único caminho para ser feliz em todos os nossos empreendimentos, em todas as nossas dimensões, na vida conjugal, na vida profissional, na vida social, em todas as dimensões, se nós não estivermos nele, Ele sabe que nós não seremos plenos. Por isso Ele quer que todos estejamos nele, independentemente de quando seja, se há um ano, há 10, há uma vida inteira, ou um súbito de instante. Ele quer que nós estejamos nele. Então, nós vamos compreender um pouquinho essa parábola de hoje que Jesus conta. Nós precisamos entender antes da parábola que este trecho do Evangelho, este relato, esta parábola, só está no Evangelho de Mateus. E nada é à toa. Por quê? Porque a comunidade de Mateus, do apóstolo Mateus e o evangelista, é uma comunidade predominantemente constituída por judeus que se converteram ao cristianismo. Nós sabemos que o primeiro povo que Deus chamou para ser dele foram os judeus. Então essa comunidade, ela se achava a comunidade, o povo escolhido. Quando entrava alguma pessoa que não fosse judeu convertido ao cristianismo, mas fosse pagão convertido ao cristianismo, o que acontecia no meio da comunidade? Olhava assim, de cima para baixo. Nós somos a raça escolhida. E aí Mateus, ele coloca nos lábios de Jesus esta parábola de hoje, para mostrar que isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Vamos compreender o porquê. Jesus contou esta parábola aos discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Nesse tempo de Jesus, hoje em dia, naquele tempo não era igual hoje em dia que tinha o contrato, tudo bonitinho, Quando o proprietário da vinha ia diariamente nas praças, e os camponeses, aqueles prestadores de serviço, eles ficavam nas praças, e ali na praça havia um contrato diário, cada dia era feito dessa mesma maneira. Então o patrão ia lá, o proprietário da vinha, selecionava a quantidade de camponeses que ele queria para trabalhar na vinha, levava a vinha, e depois no final do expediente dava o salário, e eles voltavam para suas casas. No dia seguinte a mesma coisa. Então é esta a realidade. Esse patrão, ele saiu de madrugada e contratou alguns trabalhadores para a sua vinha. Nós temos que colocar sempre no sentido espiritual o texto literal. Este patrão é o retrato do Pai. A madrugada é o ato criador de Deus. Deus, desde que Ele cria, Ele está se mostrando e se revelando.
quando Ele criou os primeiros pais, os primeiros seres humanos, ali Deus já estava chamando, Deus foi ao encontro, Deus foi à praça da existência humana para trazer o ser humano para junto dele. A vinha representa a morada eterna na felicidade que vem de Deus. Ele quer todo mundo na sua vinha, todo mundo junto dele. Ele vai até lá e contrata os primeiros trabalhadores. Nós compararmos historicamente, essa turminha da madrugada são os judeus, o primeiro povo escolhido a ser chamado por Deus. Mas Deus não parou só nos primeiros. Depois Ele saiu de novo, foi lá nas praças, às 9 da manhã, chamou mais gente. Ao meio-dia, chamou mais gente. Às 3 da tarde, chamou mais gente. E de maneira muito escandalosa, Ele foi às 5 da tarde. Chamou mais gente. E trabalhou, essa turminha das 5 da tarde, trabalhou somente 1 hora, 2. E a conclusão da parábola: todos receberão quanto? 1 moeda de prata. O que representa uma moeda de prata? Né? Na comparação de moeda, pode ser o mesmo comparado com o denário. A moeda representa o suficiente da vida humana, a plenitude humana. Seria o nosso salário mínimo, mas não mensal, diário, né? Todo mundo diariamente precisa de suprir algumas necessidades, as refeições diárias, etc, etc, etc. Então, essa moeda de prata é o valor necessário para cobrir toda a necessidade diária, nem menos e nem mais, é aquilo. O patrão, que é o retrato de Deus, Ele deu o necessário para o ser humano, deu o necessário para todos, e o salário de todos os seres humanos é o mesmo. Qual é o salário? É o denário, é participar da vida de Deus. Mas para receber essa moeda é preciso estar na vinha, estar enxertado em Deus. Então, Ele combinou uma moeda de prata. Nós colocamos isso na vida humana. Todos os seres humanos, todas as criaturas receberam a mesma moeda. Até mesmo a bem-aventurada Virgem Maria. Essa moeda é o que? É ser salvo, é estar em Deus. Ora, só que na dinâmica humana parece injusto, né? Por quê? Porque aquele que foi contratado às 5 da tarde, trabalhou 1 ou 2 horinhas só e ganhou a mesma moeda de quem trabalhou o dia inteiro. Pois é, o que a parábola nos sugere? Que nós às vezes nos enganamos. O tempo, ele não é o mais importante. O que é importante é estar na vinha, independente do horário. É estar em Deus. Vamos colocar na vida prática, né? Quantos anos você já está caminhando na igreja? Né? Pode ser que você esteja há 50 anos, 30 anos de caminhada. Ai, eu sou uma mulher, um homem de fé, eu rezo, vou na missa, eu rezo o terço. Se chegar no fim da vida, no último suspiro, estiver em estado de pecado mortal, pode ter estado 30 ou 50 ou 90 anos na igreja, vai para o inferno. E o fulano lá, né, pode se converter no último suspiro e entrar no céu. Olha, é isso que o Evangelho está falando. É ou não é um escândalo para nós? É, porque nós julgamos diferente de Deus. Só que se a gente for olhar muito bem, minha gente, né, a gente sempre compara, a gente sempre busca pessoas menores do que nós para nos compararmos. Quando eu comparo alguém que está aquém de mim, uma pessoa que está nos vícios, que está socialmente longe de Deus, ou publicamente longe de Deus, é claro que nós vamos chegar perto dessa pessoa e olhá-la por cima. Só que se coloca diante da Virgem Maria, você vai estar lá embaixo, meu querido. Então, tudo depende da medida. No fundo, ninguém é melhor do que ninguém. E a palavra de hoje está falando assim: parem de pensar que o tempo de conhecimento ou de serviço de Deus importa alguma coisa. O que importa é você estar na vinha.
na hora certa. Qual é a hora certa para estar na vinha? É a hora da morte. Aí a gente pode falar o seguinte: então eu vou mais na igreja não, deixar tudo lá, no fim da minha vida eu me converto e tudo está certo, eu vou ganhar a mesma moeda. Será que dá tempo? Dá uma olhadinha do lado aí, quem está do seu lado, olha lá. Quem é que sabe se vai voltar a ver essa pessoa no domingo que vem? Aí, padre, que horror! Mas não é verdade, minha gente? Por isso que a primeira leitura, a igreja coloca os textos tudo de maneira muito pensada. Do profeta Isaías vai dizer assim: olha, não deixe para amanhã, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Quando ele pode ser achado? Enquanto houver tempo, enquanto houver respiro. E invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor e Ele terá piedade. Volte para o nosso Deus, porque Ele é generoso no perdão. E é hoje. Não brinquemos de salvação. No fundo é isso que a primeira leitura está dizendo. A moeda é a mesma. A gente pode se perguntar: padre, o Evangelho está falando da questão da estatura, da questão do tamanho de glória? Não. O Evangelho está falando, a moeda não quer dizer que todo mundo vai ser igual no céu. A moeda quer dizer, a moeda significa ser salvo, é estar no céu. No céu existe tamanhos de glória? Sim ou não? Ou você acha que nós seremos em glória igual à Virgem Maria? Existe tamanho de glória sim. A criatura maior de todas é a Santíssima Virgem Maria. Mas ela tem a mesma moeda que nós assim desejamos ter, que é uma moeda de prata. Ela está no céu. Mas ela, pela sua fidelidade, ela se tornou um recipiente maior da graça santificante, né? Nós podemos comparar a questão da salvação, é muito bonito isso, né? Com um grande oceano, né? Aliás, toda comparação que é feita em relação a Deus é insuficiente, porque Deus é incomensurável. Mas Deus é o oceano. Tudo bem. Se eu pego um copinho de café e vou lá no oceano e encho o copinho está cheio? Tá. Mas se eu pego um jarro gigantesco, uma caixa d'água, e vou lá e encho no oceano, também está cheio? Está. A moeda é estar cheio, mas o tamanho do copinho, o tamanho da caixa d'água é o mesmo? Não. Então a moeda quer dizer, é estar cheio de água, ou estar cheio de Deus, é estar no céu. Nós temos que lutar pela moeda? Temos. Mas nós precisamos, como cristãos, ir além do lutar pela moeda. Nós precisamos lutar para ser um recipiente cada vez maior, para que a nossa glória nos céus, o gozar da felicidade eterna seja maior. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Então, meus queridos, hoje nós ouvimos essa segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. E Paulo, ele entende muito bem isso, né? Qual é o estado em que Paulo se encontra quando ele está escrevendo essa carta aos Filipenses? Ele está preso. O apóstolo Pedro já tinha sido morto, crucificado pelo Império Romano de ponta cabeça. Paulo estava preso. Qual era o sentimento dele? Eu sou o próximo. Mas ele, diferente de nós, ele percebe que o que ele tinha de viver, ele já tinha vivido. Ele percebe, ele tem a convicção de que estar em Deus é estar pleno de felicidade. Por isso que ele fala assim: agora eu já estou no fim da minha vida, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque eu já estou em Cristo, vivo ou morto, eu já estou imerso em Cristo. Ele traz a certeza de que ele já está na mão com aquela moeda de prata, de que ele já está na vinha. É isso que deve ser a nossa satisfação.
estar em Deus. Tudo o resto, as preocupações da vida, as coisas vão se acertando. Às vezes, minha gente, a gente está na vinha e as coisas da vida nos puxam para fora. Nós perdemos a moeda, o salário, que é a presença de Deus, por coisas tão pequenas. Os nossos conflitos, né, familiares, no casamento, a falta de dinheiro, as preocupações com enfermidades, tantas coisas que nos tiram a paz, nos arrastam para fora da vinha. Não. Paulo estava quase para ser morto, mas ele não perdeu a paz. Quando foi decapitado, ele foi decapitado com a moeda de prata na mão. É isso que é o importante. Por isso que ele fala assim, né? Eu estou meio confuso. Ao mesmo tempo que eu quero viver aqui para pregar o Evangelho, eu já estou com a moeda na mão, do salário já está ganho, eu já sou membro da vinha, então eu posso morrer. Então ele quer morrer, mas ele quer viver. Será que a gente está nesse grau? Ou ainda tem muita coisa para ser resolvida, né? E aí ele termina a leitura dizendo assim: só uma coisa importa: vivei a estatura do Evangelho de Cristo, né? Quanto você mede? Qual a sua estatura? Eu meço 1,72. E você? Ora, a estatura do Evangelho, a altura do Evangelho é infinitamente maior do que nós. Infinitamente maior do que nós. Até mesmo a Virgem Maria, né? Ela é imaculada, perfeita criatura, não por conta própria, mas diz o catecismo, por méritos de Cristo. O Evangelho, a altura do Evangelho é maior do que todo ser humano. Ninguém por conta própria se achega à perfeição. Isso nos dá o que, pelo menos deveria causar em nós o que? A incapacidade de olhar o outro como indigno, porque nós também somos. É só olhar o Evangelho, pegar toda a Escritura, a gente olhar e falar assim: se você morrer hoje, está aqui a Escritura, né? O que vai acontecer com você? O inferno. É fácil viver o Evangelho? Não. A gente vai confessar, né? Na porta da igreja já cai em pecado mortal novamente. Ora, então, o que nos cabe? Pare de olhar para o outro, se o outro é digno ou não. Isso, como nos... Olha que o patrão foi sem educação, né? Quanto que eu combinei com você? Ele vai falar para a turma da madrugada. Uma moeda. Ué, não te paguei uma moeda? Pagou, mas é injusto. A gente fica justificando, né? E o patrão fala o quê? Olha, o dinheiro é meu, eu faço com o dinheiro o que eu quero. Cuida da sua vida. O pai foi sem educação aqui na parábola, né? Foi sem educação. E a gente faz a mesma coisa. Olha, minha gente, podemos aplicar isso na vida de comunidade também. Nós somos desse jeito da parábola. Pode pegar gente que está na igreja, tem gente que já tem raiz nos bancos aí. Falta escrever o nome no banco da igreja, né? Chega uma pessoa nova, o que a pessoa faz? Não acolhe. Aí olha assim: eu já tenho 30 anos de igreja. Alguém perguntou? Importa. Não deixa o outro servir, às vezes afasta a gente da igreja. Acontece ou não isso que a parábola fala? Acontece, né? Então, minha gente, um alerta para nós. Olha, nós estamos todos na mesma estatura, no mesmo eixo ali. A gente tem que olhar para o Evangelho e falar assim: ai, como eu estou pequeno. Olhe para você. Quando você olha para o outro, você desce mais ainda na estatura. Que o Evangelho de hoje nos ajude e que o nosso desejo seja de fato permanecer na vinha. Hoje a vinha do Senhor não é mais a casa de Israel, mas é a igreja, somos nós. E hoje nesta vinha o tronco supremo que é Cristo vai se derramar em sacrifício. Que nós nos enxertemos mais em Cristo e assim aprofundemos, nos tornemos maior em glória no reino que está por vir. Assim seja, amém. Um instante de silêncio,
Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.